Mas enfim, se você quiser também, você pode ir na outra aba e colocar os maltes certinho. Vamos colocar os maltes certinho? Eu vou colocar então malte trigo em quilo, 2,7. Malte base, putz, agora malte de trigo, puta, eu vou chutar um Love, tá? Eu não lembro. Love Bond é uma unidade de cor, tá? Se você quiser usar esse calculador, você tem que usar o Love Bond. Você pode achar essa unidade aí em qualquer calculador, né? É muito simples achar essa unidade aí. O malte Pilsen em quilo, vou pôr 2,3 quilos. Isso aqui, lembrando que é uma receita assim que eu tô tirando da minha cabeça agora. Eu sei que o Love Bond do Pilsen é 1,6. Eu acho que aqui é menos. Eu vou reduzir para 2,5. Realmente eu não lembro. Mas qualquer coisa você vai pelo Beer Color aqui também, que não é tão diferente, mas muda um pouco. Eu prefiro usar o Malt Bill, que você está especificando perfeitamente o que vai, né? Então vamos lá. Vamos pelo Malt Bill assim, porque eu prefiro ser mais preciso. Aqui. Geralmente ele aumenta, ó, você vê? 5,74 então. E o Mesh pH, né, que é o pH de mistura, ele estima com a nossa água em 5,78. Pelos meus testes, fica bem próximo, tá? Overall Water Report. O que quer dizer isso? Esse é o último quadrante. O que é? É considerando a mostura e a lavagem, o quanto que ficou de minerais, alcalinidade e alcalinidade residual. Você percebe que aqui, ó, o cálcio está 10, o magnésio 1, sódio 2, cloreto 0, sulfato 0, que interfere em nenhuma adição. E como eu disse, tem esses dois dados aqui, a gente estuda à parte, mas vamos focar aqui por enquanto. Aqui ele fala da proporção de sulfato e cloro e ele fala que a concentração é muito baixa para ter alguma relação, tá certo? Então vamos lá, vamos começar as adições a fim de chegar lá em cima. Por isso que eu falei que você tem que anotar tudo para depois chegar aqui em cima e comparar com a água que você quer, que é essa daqui. Tá bem? Então vamos lá. Eu checo esse campo, porque é adição de sais somente na mostura, tá? Eu acho que é mais fácil assim, tá? Isso vai de pessoa para pessoa, mas eu acho que é mais fácil assim. Sempre que você apertar algum campo, dá update, tá? Então vamos lá. É interessante estudar cada sal. Aqui, eu nem vou pelo nome, eu vou pela composição. Aqui é sulfato de cálcio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio e carbonato de cálcio. Provavelmente aqui no Brasil vai ser o que você vai achar com mais facilidade, tá? E o outro são um pouco específicos, tipo bicarbonato de sódio e o sal mesmo de cozinha, cloreto de sódio. Mas vamos se ater ao básico do básico, que é o que funciona e que tem dado muito certo para mim. Você está vendo aqui em cima, né? O cálculo, né? Do quadrante. Então vamos lá. A gente tem que aumentar esse cálcio, o cloreto e esse sulfato. Só que sem aumentar muito aqui o carbonato, porque a gente já tem uma água um pouquinho mais pesada nele. E eu não quero passar muito disso, tá bem? Então vamos lá. Para eu aumentar, o carbonato, ele aumenta quando eu aumentar, se eu for utilizar o carbonato. Digamos que eu coloque aqui, ó, eu vou colocar bastante para parecer fácil. Você vai ver que vai aumentar o cálcio pra caramba, vai aumentar o pH de mostura e vai aumentar, ó, o carbonato. Você vê como foi? Foi para 136, pesadíssima a água em carbonato. E se eu descer lá em Mesh pH, você viu que foi 599? Então vamos lá. O carbonato, ele é o único sal aí com a capacidade de deixar mais básico o pH. Nesse caso, como a gente tem 5,78, eu tenho que descer um pouquinho. Eu costumo descer em 5,5, 5,6, porque depois com a temperatura da mostura, isso tende a descer um pouco mais. Então, quais são os sais que eu vou ajustar aqui? Cloreto de cálcio, sulfato de cálcio, e eu vou pôr um pouquinho de sulfato de magnésio só para ajudar na fermentação. Então vamos lá, sulfato. Eu acho que se eu colocar uns 2, isso aqui é tentativa e erro, tá? Você vai colocando e vai vendo. Eu vou colocar uns 2 de sulfato, uns 2 de cloreto. Eu vou colocar um tequinho de magnésio só. Lembrando que aqui é em grama, mas não é em grama por litro, é em grama que você vai jogar na mistura completa. Dei um update. Olha lá. E ainda falta um pouco, né?
Mas já aumentou bem, já está com 43 miligramas mais ou menos, 34, 37 aqui para chegar no que a gente quer. Vamos descer. E você vê que o pH foi para 5,69? Então vamos lá, já desceu. Eu quero descer um pouquinho mais isso aí e eu vou deixar ela bem balanceada. Eu quero que essa proporção fique bem balanceada. Então, de sulfato e cloreto, melhor dizendo. Olha, olha que beleza que já ficou. Não aumentei carbonato. Se eu quisesse aumentar, eu colocava carbonato de cálcio. Aumentei cloreto e sulfato. Já está bem próximo do que a gente quer. E aumentei cálcio. E ó, o miligrama do magnésio que eu coloquei com cloreto de magnésio. Um pouquinho para não interferir em nada. Beleza? Cara, é isso aí, galera. Aqui a gente ajustou sais na mostura. Ajustou a quantidade de ácido da água de lavagem se você precisar. Como eu disse, eu uso uma água de lavagem que já está no pH de 5,4. Então eu não preciso fazer isso, mas a maioria das pessoas precisam e assim calcula. E é isso aí, pessoal. Aqui você vê a água de mostura, né? Eu tô finalizando o vídeo e não mostrei. Você viu como desceu para 5,65? Isso aqui, quando você esquentar, lembrando que o pH ele desce com a temperatura. Então, quando você chegar aí a 65 graus, isso aqui deve descer para 5,5, 5,40 e pouco. Então, eu costumo deixar numa média de 5,5 a 5,6, mais ou menos, tá? Mas se você quisesse descer, você poderia usar um pouco de ácidos, né? Que é aqui adições de ácido. Você poderia utilizar o malte acidificado, se bem que isso é uma estratégia um pouco das antigas, mas funciona. Ou você poderia aumentar, não detonando as faixas de sulfato e cloreto, você poderia aumentar também com sais. Mas eu acho que a gente já chegou aqui num bom vídeo, acho que já dá para explicar bem, tá? E eu espero ter ajudado vocês, tá bem? Valeu, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, manda lá no grupo, tá ok?